Olá, hoje o Conversa Galeria é com a nossa primeira dama de Fortaleza, Carol Bezerra, que nos deu a honra de vir para cá, para o Parque do Cocó, para conversar um pouquinho do trabalho que ela está desenvolvendo para a nossa cidade, que nos dá muito orgulho. Ô Márcia, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E aqui é um canto muito simbólico, porque tem um parquinho infantil aqui atrás. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Imagina, Carol. Me conta como é que está a tua vida, todo o projeto social que está sendo desenvolvido para a nossa cidade. Assim, além de estar engajada aqui na nossa cidade, ela roda o Brasil, ela vai em Brasília, ela vai em São Paulo, ela vai para Harvard, ela vai para o mundo inteiro, né, atrás de recurso, que não é fácil, né? Então, assim, para tocar esses projetos é um grande desafio, né? Para a gente também é um desafio, assim, tanto esse projeto que a gente tem, que eu julgo ser o principal, que é o Cresça com Seu Filho, que é um programa de visita domiciliar, que hoje é o que tem de mais inovador para a primeira infância. Hoje a ciência descobriu, assim, já há um tempo, tem um prêmio Nobel que afirma isso, que o cuidar da primeira infância não é mais algo que possa ser deixado de lado. E que a criança que é bem cuidada do 0 a 6 anos, mas mais especificamente do 0 a 3, ela se torna uma criança mais amada, uma criança com maior autoestima, com a maior probabilidade de um futuro promissor. A criança que é abusada, que é negligenciada, provavelmente ela vai se tornar um adulto violento. Então essa violência que a gente está vendo, provavelmente essas crianças que estão envolvidas com drogas, com tráfico, veio de uma infância mal cuidada. Então hoje o nosso desafio é tentar mudar essa realidade pelas políticas públicas voltadas à primeira infância. O Cresça é basicamente um programa de visita domiciliar. Toda semana a família recebe um agente comunitário de saúde, onde trata da sua saúde, mas o foco principal é o vínculo mãe-bebê. Então muitas vezes a mãe não cuida porque não sabe o quanto é importante. E as famílias dentro desse programa acabam descobrindo, e os depoimentos são muito lindos, porque elas dizem, eu dava banho na minha filha, mas eu queria logo botar para dormir. Eu não conversava porque ela é muito pequena, eu não sabia que ela precisava disso. E é aí que se desenvolve todo o cérebro da criança. A neurociências hoje comprova que assim, o afeto, o conversar, o olhar, a troca de carinho e de experiências é onde fortalece a criança. Eu acredito que esse seja um dos programas assim, mais importantes, eu acho que mais te toca assim, o coração. Carol é mãe de Isabela e de Roberta, então assim, e a gente que tem filho, a gente sabe da importância desse vínculo né, familiar. Como que você fica, como é chegar em casa, sabe, e ver uma diferença tão grande, né? Hoje esse programa, inclusive, assim, ele foi totalmente escolhido pelos índices de vulnerabilidade. É confirmado hoje que a criança vulnerável, ela tem um déficit em relação às outras. E com o vínculo familiar, isso tende a resgatar e a torná-la o mais próximo possível das outras crianças. Carol, e como é se deparar com essa realidade, né, que existe na nossa cidade? E lógico, isso te motivou a desenvolver todo esse projeto social, né, mas ver uma realidade que, por exemplo, em recente pesquisa que saiu, né, essa semana ainda, que Fortaleza, né, tem o IDH ainda mais baixo, né? Então, assim, é comparado à África, muitos bairros, né? A gente pode assim se dizer. E como é que você se depara com isso? Como é que... É engraçado que a Fortaleza é uma cidade muito diversa, muito rica. Às vezes um bairro parece uma cidade, com culturas diferentes. E, de fato, no programa Cresça com Seu Filho, a gente cruzou 5 indicadores, como, por exemplo, IDH, gravidez na adolescência, que sífilis congênita, que é um indicador de extrema vulnerabilidade, assim, de bairros onde ainda existem a sífilis, é porque ainda são bairros de extrema vulnerabilidade. Então a gente pegou 5 indicadores e deu exatamente esses bolsões de pobreza que a gente vê. Geralmente, as crianças que nascem em extrema vulnerabilidade, elas já nascem com assim, uma certa desigualdade em relação à criança que tem todas as condições. Uma mãe muitas vezes, ou um pai envolvido com drogas e tudo, né? Isso já reflete inclusive na gestação, né? Exatamente. Às vezes são crianças que são violentadas, ou às vezes elas têm uma pobreza tão grande que tem a dificuldade, inclusive, da alimentação. E a gente busca compensar isso com o vínculo, com a afetividade, com o estímulo. É um programa que a gente trabalha muito a estimulação precoce, o sentar no chão com as mães.
Que isso, assim... O olho no olho. O olho né? no olho, exatamente. Eu tenho um exemplo que, semestre passado, eu passei todo visitando algumas famílias no Conjunto Palmeiras. Todas as terças eu passava no Cresça com Seu Filho. E eu tenho uma história de uma família, a coisa mais linda de emocionar, porque é uma família que, assim, a casa é um cômodo, super vulnerável, o pai desempregado fazia bicos, a mãe desempregada. A cama era quase o espaço da casa, era difícil até de ter um espaço para a criança ficar, mas essa criança, junto com o programa, ela já tinha nascido assim de um desejo muito grande dos pais, então não foi só o programa. Mas junto com o programa eles desenvolveram um afeto, eles se fortaleceram tanto que essa criança, era difícil eu ver outra criança tranquila e feliz como essa criança. Então muitas vezes a gente verifica que a gente dando condições dessa criança se desenvolver, fortalecendo o vínculo, isso parte muito das famílias, não é da prefeitura. A prefeitura estimula. E essa criança, ela vai ter a possibilidade de quebrar o ciclo de pobreza dessa família. Muitas vezes, quando ela é uma criança bem organizada, bem cuidada, ela vai conseguir... Por exemplo, a criança que é maltratada, dificilmente ela consegue se alfabetizar na idade certa, ela consegue se desenvolver bem no estudo, porque é um quebra-cabeça. À medida que ela vai conseguindo alcançar cada fase, ela vai se estruturando, né? E a criança que está desorganizada, ela dificilmente consegue chegar lá. E essa criança, ela tem uma possibilidade muito grande, a criança que é bem cuidada, de quebrar esse ciclo de pobreza dessa família, de conseguir se alfabetizar direitinho, de conseguir ser bem-sucedido nos estudos, de vir a fazer uma faculdade. Então, isso é muito interessante. Fortaleza hoje é exemplo para o Brasil, né? Então, assim, fala um pouquinho, né, dessa relação como exemplo para o Brasil. Fortaleza hoje é a capital que mais ampliou o número de creches no Brasil. Então, hoje, o acréscimo da primeira gestão para cá foi de 70% de número de matrículas. É tanto que é engraçado que a gente perde muitas crianças do Cresça com Seu Filho para a creche. Apesar de que algumas famílias têm pedido a liberação uma vez por semana para ficar dentro do programa. Mas as creches, tanto é bom para as famílias, para as mães conseguirem sair para trabalhar, se empoderar. Algumas mães são mães solteiras que precisam ter esse espaço, como ela é boa para o desenvolvimento da criança. E as creches, além de muito bem estruturadas, eu acho que a gente podia inclusive visitar uma. Vamos. São creches que, inclusive, creches particulares, é difícil ter a estrutura que essas creches do município têm. Além de uma estrutura boa, a gente tem pedagogos de altíssima qualidade. Entendeu? Porque hoje, graças a Deus, assim, a gente sabe que ainda precisa melhorar a situação salarial, mas dentre o mercado de escolas privadas, a prefeitura hoje ainda tem um salário bem acima das escolas privadas. Mas o que eu acho muito bacana em todos os programas e o que está por trás disso tudo, gente, sabe, são profissionais, né, de altíssima qualidade. Então, assim, desde psicólogos, médicos, né, pediatras e assim também até a participação do BID, né, de acompanhar, sabe, com pesquisas, né, e acompanhar todos os resultados. Então, assim, é um investimento muito bacana que, lógico, né, você nova e está atuando já hoje, mas eu tenho certeza que você está vendo lá no futuro, né, Carol? Não, e pra gente, assim, o Cresça foi um programa de difícil construção, porque era uma coisa muito nova. E assim, quando eu fiz o curso de Harvard, o programa de visita domiciliar estava começando a nascer em alguns países e a gente tinha uma referência muito forte, que era o PIN do Rio Grande do Sul, que eu acho que, salvo engano, era o único programa forte de visita domiciliar que o Brasil tinha. Então, nós nos espelhamos muito no PIN, mas nós tivemos a ajuda da Universidade Federal do Ceará, do IPRED, que é um braço da Universidade Federal, do BID, e vieram, inclusive, as especialistas de Washington aqui montar o programa junto com a gente. Nós tivemos várias consultorias pagas pelo BID e nós temos algo que quase ninguém tem, que é uma pesquisa de impacto toda financiada pelo BID, custa mais de 3 milhões, e ela vai dar um impacto de como o Cresça está, de fato, influenciando a vida dessas famílias. E a gente está aí trabalhando uma pesquisa longitudinal, que daqui a um ano eles vão dar o resultado dessa, mas que a gente acompanha essas crianças
por mais alguns anos para a gente saber de fato o impacto que isso está tendo na vida delas. Gente, eu tive a oportunidade de ver um pouco dessa pesquisa, né, no último seminário de políticas públicas que teve aqui em Fortaleza, que vieram nomes internacionais, né, e assim, é muito interessante, né, e assim, coisas que acontecem, né, no dia a dia das famílias, o bater, né, o gritar do adulto, né? Como isso influencia na formação neurológica das crianças. Não, né? E o mais grave é que hoje, por isso que o Cresça tem de fato que se expandir, muitas mães batem e gritam porque acham que é o correto a se fazer, porque acham que daí estão dando uma boa educação. E hoje é comprovado que não. Essa criança, quando ela é estimulada à violência quando ela leva uma peia dos pais. Claro que os pais têm que ser rígidos, a gente trabalha muito no Cresça essa história do limite, do controle da criança. Mas quando vem a agressividade junto a essa criança, também tende a ser uma criança mais agressiva. Carol, é muita coisa, é muita conversa. A gente não falou nem das areninhas, nem das praças. As praças, né? Eu queria até dar uma boa notícia. Esse programa das praças começou há 4 anos. Então, hoje nós temos já 174 praças inauguradas com parquinhos e sem parquinhos tem mais 50, porque algumas não cabiam parquinho. E ontem a gente assinou a ordem de serviço da manutenção de todos os parquinhos que estavam quebrados. Então, pelo uso, apesar de serem parquinhos muito bons, de material muito fortes, mas alguns com uso já estavam danificados. E até agora, o final do ano, todos os parquinhos vão estar restaurados. E isso nos deixa muito felizes, porque assim, de todos esses programas, um dos que fizeram mais sucesso foram os das praças. Até hoje é fila de lideranças, de vereadores, de pessoas pedindo praça no seu entorno. E o brincar ao ar livre, ela desenvolve muito mais a criança. Primeiro porque ela olha para uma diversidade muito maior, ela aprende a se socializar, ela aprende a dividir o brinquedo. Então, assim, quem tem uma praça perto da sua casa, leve seus filhos, porque é de extrema importância na vida da criança. Carol, Isabela e Roberta, como estão? Estão ótimas. Reclamando por causa do trabalho excessivo. Reclamam. Esse ano aumentou bastante, porque tem alguns novos planos. Mas graças a Deus estão ótimas. Quais são os novos planos? Pois é, agora nós estamos com um plano que está sendo votado na Câmara, que é o Família Acolhedora. Até faço um convite aqui a quem quiser se inscrever. Hoje os planos do Ministério do Desenvolvimento Social é tentar deixar as crianças institucionalizadas em abrigo em menor número possível, porque a gente sabe que por mais que a gente dê a estrutura, os cuidadores têm plantão, não é uma pessoa que toma conta. Então muitas famílias que estão temporariamente sem poder tomar conta dos seus filhos, ao invés de mandar para o abrigo, serão selecionadas famílias que cuidem dessas crianças. Elas ficam temporariamente nessas famílias até que suas famílias tenham condição de recebê-las de volta. Porque aí elas não ficam institucionalizadas, a vida delas lá, por mais que a gente tente dar melhores condições, é uma vida mais limitada do que ela estando dentro da família. Existem assistentes sociais que vão visitar semanalmente essas famílias para ver as condições que essa criança está sendo tratada, mas isso para a criança que estaria no abrigo é um ganho emocional, afetivo. Nossa, é um ganho enorme. Bom, no tempo da Carol de lazer com a família, o que a Carol mais gosta de fazer? Pois é, o nosso tempo de lazer é muito em família mesmo. Já é tão pouco. Então nós gostamos muito de ficar com as meninas. A gente sai, vai para um parquinho. Assiste filme juntos, Assiste né? filme. Filme lá em casa é o que mais tem. As duas adoram assistir filme com o pai. Às vezes eu vou estudar e elas duas ficam com o pai. Às vezes é uma praia, um restaurante. Mas realmente o final de semana, eu trabalho muito pouco no fim de semana. O Roberto trabalha mais. Mas assim que chega em casa, já tem a programação das meninas. Cinema, a gente vai muito a cinema com elas. Então, realmente é limitado, mas é muito gostoso o tempo. Aí, na semana, eu me divido entre a vida da faculdade, entre o trabalho e o turno da tarde eu estou com ela todos os dias, ensinando tarefa,
prova e acompanhando, tem que brincar também, porque o que a gente prega a gente não pode deixar de fazer dentro de casa, levando pra dança, sentando pra brincar de boneca. A mais velha já tá noutra fase, né? Já é pré-adolescente, já vai fazer 11 anos, então é uma fase de dançar muito. Essa idade das duas é maravilhosa. Para finalizar, Carol, um sonho, como é que você vê, né, daqui 20 ou 10 anos nossa cidade? Pois é, o meu sonho é eu ver esse programa Cresça com Seu Filho atingindo, assim, conseguindo ter uma ramificação bem maior e atingindo as várias áreas da cidade. Porque a gente tem sim que pregar nas famílias, as famílias têm que entender que essa primeira infância é algo chave que deixa benefícios para o resto da vida dela. Então é ver, ver as crianças mais bem cuidadas, quebrar esse ciclo de violência que a gente está vendo aí na nossa cidade, através do afeto, do carinho e do cuidado. Obrigada, Carol. Obrigada, Marcinha. Foi ótimo. Bom estar com você sempre. Igualmente, você é muito especial. Obrigada.